Bom, vamos lá, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre como você se tornar um vendedor que ninguém vai te ignorar, tá? O que eu vejo cada vez mais em vendas, tá? Que você se torna um consultor, se torna uma referência, né? O bom vendedor mesmo, ele vai ser sempre o primeiro a ser lembrado pela pessoa que quer comprar. Isso aí a gente vê na internet, vê aqui no mundo de vendas B2B, que é o que a gente estrutura, né, as vendas comerciais. Eu vejo acontecer comigo, tá? Que muitos gestores de empresa, eles vêm perguntar para mim, antes de realizar qualquer movimento de compra, se eu faço aquele tipo de serviço ou se de repente eu indico alguém para fazer, tá? Então, eu sou sempre um dos primeiros a ser lembrado para clientes que eu já atendi. E para clientes que eu não atendi, eu também consigo construir, só que isso aí é assunto para o próximo vídeo que nós vamos fazer, tá? Eu consigo também construir toda essa minha autoridade. Então, sempre que alguém vai pesquisar sobre CRM, sobre Pipe Drive, sobre construção de operação comercial, eu vou estar ali no meio para as pessoas lembrarem de mim. Então, nesse nicho de CRM, eu sou uma das pessoas que mais se destacam aí na internet. Por isso que é o sucesso aqui da nossa empresa, tá? E, bom, você que não me conhece, eu sou o Júnior França, aqui da Pipe Digital. Hoje a gente é a maior consultoria do CRM Pipe Drive da América Latina. A gente não implanta somente o CRM Pipe Drive, como também várias ferramentas em volta do Pipe Drive e outros CRMs também, somos parceiros de outros CRMs. Então, até a ideia aqui que a gente... você entenda que nossa empresa é uma empresa que ajusta o seu processo comercial, constrói e ajusta o seu processo comercial na melhor tecnologia que seja referência aí para a sua empresa, beleza? E o nosso canal aqui, como eu falei, nós estamos criando diversos conteúdos que aqui não tem enrolação, não tem diquinha simples, é tudo coisa profunda, baseado aqui em livros, tá? Então todos os livros aqui, eu tenho estudado muito esses dias aqui, é uma nova forma que eu tô trazendo no canal. Tem também as dicas técnicas, provavelmente de quarta-feira sempre saia dica técnica, tá? E os outros dias, dicas profundas aí sobre sua carreira na área de venda, sobre gestão comercial, mas assim, tudo baseado em situações que realmente já houve pesquisas e tudo mais. Então, se você quiser realmente aprender sobre vendas, evoluir na sua carreira, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse canal aí com alguém, tá? Me siga aí no LinkedIn, Instagram, tá tendo muito material legal, tá tendo um feedback muito legal aí das pessoas sobre esses conteúdos que estamos gerando. Então, hoje o que eu quero falar para você como que você faz para se tornar, né, um vendedor que ninguém vai te ignorar. Seja um vendedor que ninguém te ignore, tá? Baseado aqui nesse livro aqui também, Bom Demais para Ser Ignorado. Eu estou trazendo aqui, na realidade eu ia fazer um vídeo só sobre o livro, mas eu percebi que tem tanta coisa que dá para a gente aplicar aqui sobre vendas que eu estou trazendo aos poucos aqui, detalhado sobre cada capítulo aqui do livro, porque, nossa, está fazendo muito sentido. E o mais legal disso tudo, que eu comecei assim, por que eu comecei a refletir sobre o conteúdo aqui do canal, tá? Porque se tem tanta coisa que deu certo na minha vida, né? Deu em 2017 estar falido com 7 milhões em dívida e em 2023, né, e 24 ser o maior parceiro do Pipe Drive da América Latina, tá? Então não só na parte profissional, tá? Como na minha vida pessoal, consegui trazer muita coisa no eixo com relação à minha família, com relação à minha saúde, a modelo de trabalho aqui, que é o que eu ensino aqui, tá? Através desses conteúdos e através desse movimento que a gente está criando aí do programa Vendas Liberta, tá? Onde você consegue alcançar a sua liberdade trabalhando na área de vendas e não sendo escravo da sua profissão ou da sua empresa.
Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu falei, eu preciso compartilhar essas coisas com as pessoas. Só que para eu compartilhar, eu tenho que trazer, né, não é achismo meu, são coisas que são baseadas aí em literatura que realmente já foi pesquisar, tem artigo e tudo mais, tá? Então, aqui para você se tornar um vendedor que ninguém vai te ignorar, a gente fala, eu selecionei aqui o capítulo 4 do livro, né? Falando aqui sobre a clareza do artesão, tá? Tem outro vídeo anterior aqui que a gente fala sobre paixão, mas aqui ele fala aqui sobre a mentalidade do artesão, tá? Ele fala aqui no livro, a mentalidade do artesão, que concentra nos valores que você produz em seu trabalho, e a mentalidade da paixão, que concentra-se nos valores que seu trabalho lhe oferece, ou seja, para si próprio. Enquanto o artesão, tá? Ele usa esse termo aqui do artesão, que é aquele que gosta de produzir, que é apaixonado, que ama aquilo que faz, né? Que o cara entra num flow ali da sua profissão, ele consegue trabalhar dessa forma, então ele vai se concentrar em fazer o melhor, tá? Que valor que ele consegue produzir ali. É lindo ver essas pessoas conectadas, né? Produzem seu trabalho e a consequência se torna o dinheiro, tá? Até tem um lema aqui, eu estava conversando hoje de manhã aqui fazendo uma call, né? E eu até falei essa frase e realmente assim é o que a gente pratica aqui na nossa empresa de uma forma muito empírica, né? Que é faça o bem que o dinheiro vem. Tá? Então, no seu trabalho, faça o bem que o dinheiro vem, que está muito relacionado aqui com essa mentalidade do artesão, tá? Enquanto essa mentalidade da paixão é aquela pessoa assim, mas quanto que eu vou ganhar? O que eu tenho que fazer? Não, mas eu não vou fazer isso porque senão eu não vou ganhar. Está sempre querendo algo em troca. Você não tem que querer algo em troca? Lógico que você tem, mas primeiro você tem que oferecer alguma coisa para ser notado, para você construir essa sua carreira e não ser ignorado, ser sempre lembrado, que é o que acontece aqui comigo, tá? Então ele coloca aqui alguns exemplos, até na página aqui, uma entrevista, né, aqui na página 33, uma entrevista que fizeram com Steve Martin, né, aquele ator, que conselho que ele dava, né, para que os artistas deveriam ser bem-sucedidos na carreira como ele. O cara de sucesso falou, o que você faz de bom? Que é mais ou menos longe assim de comparação de resultado de um e outro, né, mas hoje eu tenho um sucesso interior meu aqui com a minha carreira. Então, é isso que eu quero compartilhar, que conselhos que eu dou, tá? Primeira coisa que ele falou aqui, seja tão bom que eles não poderão te ignorar, não poderão ignorar você, tá? E daí ele falou assim, tá, mas como que você, né, a entrevistadora lá, né, ela resmungou, tá? Ele só interrompeu e falou assim, se alguém estiver pensando como eu posso me tornar realmente bom, qual o melhor que eu posso fazer hoje, as pessoas virão até você, tá? Então, na realidade, você oferece isso ao mundo e o mundo retorna. Júnior, mas tá meio papo de coach. Não é, tá? Não é assim papo de coach. Faça o melhor e grite, não sei o quê. E oração e tudo mais, tá? Não é por esse lado, é pensar assim, tem muita coisa que funciona, tá? Não estou falando mal de coach, mas tem muita coisa que funciona, né? E tem coisa que é muito firula aí que a gente vê na internet, mas é você concentrar nisso, concentrar o seu pensamento em o que você pode fazer de melhor naquele momento, para aquele cliente, tá? Diversas situações aqui na nossa empresa, a gente chegou a indicar plataformas concorrentes para o cliente, porque a gente sabia que eu não ia conseguir atender, tá? É incrível que, como eu atendo a área comercial, então eu vendo para quem vende, né? Não estou vendendo para a área de compras, para a área de RH, enfim, para o financeiro, nada. Estou vendendo para quem vende, né? Eu estou ajudando eles venderem mais, eu vendo para ajudar eles venderem mais. E por incrível que pareça, tem empresas que quando eu falo isso, fala, nossa, mas parabéns, hein? Como que você indica um concorrente? Aconteceu uma situação no passado
que um cliente, uma empresa da área de TI, né, ele chegou até mim que queria implantar o Pipe Drive, e era o gestor de TI. Tá? E ele me passou lá os pré-requisitos do projeto, fizemos uma reunião prévia, né, para ter um entendimento ali do projeto. Ele me passou ali o que ele queria, né? Eu falei, olha, eu acho que o Pipe Drive vai te atender sim, tá? Acho que o Pipe Drive vai te atender. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você tem que me ajudar a vender esse projeto aqui dentro da empresa. Eu vou trazer na próxima reunião o meu CEO lá, o diretor, não sei, o dono da empresa, ele vai participar, então você vai ter que falar isso, porque você falando isso, você vai me ajudar a vender esse projeto. Eu falei, beleza, tá bom. Tava de acordo ali com o discurso, né? Ele direcionando ali para as questões técnicas ali do cliente, do gestor dele, né, do proprietário da empresa. E começamos a reunião, tá? Começamos a reunião e o diretor, ele conduziu a reunião para uma outra área de necessidade deles, né? Foi onde que eu falei, olha, o Pipe Drive não vai te atender, né? Não vai te atender. Daí, na reunião, ainda esse rapaz, o gestor de TI, ele falou, não, Júnior, mas isso está diferente do que a gente conversou, né? Você falou que o Pipe Drive iria atender. Eu falei, o Pipe Drive iria atender nessa função. Essa outra função que, vou falar o nome aqui, o João está falando, não vai atender, tá? Eu estou sendo muito transparente. Daí o João, né, falou assim, não era João o nome do cara, tá? Só estou exemplificando. Ele falou o seguinte, Júnior, então o que você recomenda? Eu falei, olha só, o cara sentiu segurança em mim. Eu falei, olha, a gente é parceiro também dessa outra ferramenta aqui, tá? E eu recomendo a gente agendar uma call com eles de entendimento, tá? Porque essa outra ferramenta, ela tem uma camada de configuração dessa situação aí que você precisa, que é muito mais profunda que o Pipe Drive, que realmente pode te atender, tá? Ele, então vamos fazer o seguinte, já levanta uma call, né, conversa aí com o rapaz do TI, eu não lembro o nome do rapaz do TI, conversa aí com o rapaz do TI para levantar uma call de apresentação dessa outra plataforma. Eu falei, não, beleza, fica tranquilo. Eu falei, olha, o Pipe Drive vai te atender se você não quiser fazer isso, e se você quiser fazer isso, tem que ser essa outra plataforma, tá? Beleza, encerrou a reunião, daí chegou um áudio do rapaz aqui, né, da área de TI, ele falou, olha Júnior, eu estou extremamente decepcionado com sua falta de profissionalismo. Como que chega em uma reunião, ele falou pior assim, tá? Como que chega em uma reunião que você, em vez de defender a sua ferramenta, você começa a falar mal da sua plataforma? Porque eu vou entrar em contato com o Pipe Drive para falar sobre isso, que você não defendeu, que não sei o que, né, e tudo mais. A gente grava todas as calls, não tem problema, né? Para isso que a gente ensina lá nos nossos projetos a forma correta de você utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, tá? Para situações como essa, entre outras, no seu planejamento estratégico também. Enfim, que eu vou denunciar você no Pipe Drive, porque onde já se viu, que eu esperava mais de você, porque você se posiciona como um especialista e você não é nada, que não sei o que, papapá. Eu falei, beleza. Eu falei, então, daí bloqueei o cara no WhatsApp, falei, o cara vai ficar falando bobagem de mim, e documentei por e-mail, tá? Documentei essa conversa por e-mail para ele diretamente, não envolvi o diretor. Falei, olha, fulano, eu entendo o seu descontentamento com isso, mas a posição da nossa empresa é essa, né? Eu informei por causa disso. O Pipe Drive ele não atende nesse ponto. Você não me informou isso naquela reunião. Então, se caso vocês não quiserem caminhar com essas situações, tá? Eu agradeço aí o seu contato, siga em frente e desejo toda a sorte do mundo. Beleza, tá? Eu sei que passou uns 3 meses, essa empresa, a outra empresa que nós somos parceiro, entrou em contato com a gente falando que tinha fechado, que eles estavam contentes pra caramba, que o cara de TI tinha ficado muito feliz com todo o atendimento e tudo mais, tá? Aí o cara voltou a conversar comigo, tal, enfim. Quando a gente fala em vendas, de você ser bom,
né, o que você pode fazer de melhor, nem sempre o que você pode fazer de melhor para o cliente é vender para esse cliente, tá? Isso eu vejo que está sendo uma tendência, porque as pessoas, né, eles estão num mercado assim meio de desconfiança tão grande, que se você acaba trazendo um cliente, principalmente a área de projetos, quem vende projeto, viu? Fique esperto. Quem vende projeto que começa a trazer aquelas tranqueiras de projeto para dentro de casa, acaba queimando o filme da empresa. Isso a médio e longo prazo não se sustenta, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, fiz esse parêntese grande aqui, voltando aqui, né? O que você tem que entender aí, né? Quem trabalha na área de venda, seja gestor ou seja vendedor, foca no que realmente causa diferença na sua jornada. Então, quando eu falo assim, toma muito cuidado com esse esquema de networking, né? Esse esquema de, é porque eu vou fazer contato, porque eu vou fazer visita, happy hour, relacionamento. É importante isso? É importante, tá? Você, principalmente a área de vendas, você tem que se relacionar, você tem que... Mas foca no seu cliente, o que causa uma melhor experiência do seu cliente com você, tá? Se você é vendedor, com você. O seu patrimônio é sua carteira de clientes. Se você está hoje na empresa A e você tem uma carteira muito sólida, se você for para a empresa B, que seja concorrente, seja do mesmo setor, ou seja de produtos complementares, depois no próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da construção do capital de carreira para você ir evoluindo dentro da sua profissão. Foca no que é bom para o cliente, que isso sim faz diferença na sua jornada. Se você começar a focar só no que é bom para a empresa, uma hora você vai ser descartado, meu amigo, minha amiga, e você vai ver que não vai fazer sentido, você vai estar perdido ali, você não vai ter construído um legado, tá? Então, ele fala aqui, pare de se preocupar com os pequenos detalhes, em vez disso, preocupe-se em se tornar o melhor, tá? Hoje o melhor. Então, sempre quando eu falo em focar, aprenda e aplique, aprenda e aplique. Não espere tudo da empresa. Tem vendedor que fica, mas a gente não sabe, a empresa não dá desconto, a empresa... Meu, para de lamentar a vida, muito mimimi, para de lamentar a vida, tá? Então, aprenda. Quando que foi a última vez que você fez um curso de vendas? Quando que foi a última vez que você aprendeu alguma coisa sobre marketing pessoal, tá? E assim, não é só aprender, tá? Você entrar na internet, comprar curso aí, que a gente fala, né? Falo muito disso sobre obesidade mental, né? Obesidade de conhecimento, que as pessoas só adquire conhecimento e não aplica. Então, foca em aprender, aprende alguma coisa e aplica, aprende alguma coisa e aplica, aprende alguma coisa e aplica. Lembra naquele vídeo que eu coloquei lá, eu vou deixar aqui no final aqui, empresas vencedoras por opção, que tinha lá, né, primeiro balas pequenas e depois balas de canhão, tá? Então primeiro você aprende, testa rapidinho e depois cresce, aprende, testa rapidinho e cresce, tá? Então, foca nisso. Para ser sincero para vocês, eu errei bastante nisso no passado, tá? Até uma das causas assim da quebra da minha empresa foi em focar assim na empresa, não foi em focar no que deixava ela melhor, foi em focar em coisas que eu meio que comparava a minha empresa com concorrentes e falava, vou fazer igual. E acabava fazendo muitas situações que, enfim, não deu tanto certo, tá? Não deu tanto certo. Então, ele fala aqui, né, que a maioria das pessoas, eu falei no início do vídeo, foca na questão da mentalidade da paixão, tá? O que é a mentalidade da paixão? A gente já falou no outro vídeo. Mentalidade da paixão, enquanto... aqui ele fala, né? Enquanto a mentalidade do artesão concentra-se no que você oferece ao mundo, estou oferecendo ao mundo, eu estou oferecendo para o meu cliente, eu estou à disposição do meu cliente. Pessoal, aqui eu não estou falando em workaholic, eu não estou falando em nada disso, tá? Quando eu falo em oferecer para o meu cliente, foi até nesse caso, de oferecer uma solução melhor para esse lead que eu tinha, para essa empresa ali, tá?
Então eu estou oferecendo uma coisa melhor ao mundo, às pessoas que estão à minha volta, tá? E a mentalidade da paixão concentra-se no que o mundo oferece para você. O que eu vou ganhar em troca? Tá, mas eu vou fazer favor. O que eu vou ganhar em troca? Tá? A gente vê isso na política aí, independente de qualquer ideologia, você vê que sempre o movimento em todos os níveis, sempre, em todos os níveis, se tornou o que eu vou ganhar em troca. Ninguém está lá para o que vai fazer melhor para o cliente dele, né, na política. Quem que é o cliente? É a população, poucos estão. A maioria está assim, o que eu vou ganhar em troca? Tá? É com essa mentalidade que a maioria das pessoas aborda a sua vida profissional. Tá? Você já viu, né? Eu até fiz aqui um comparativo. Você já viu um jogador de futebol em início de carreira dele falar assim, ó, eu quero o salário do Neymar para jogar como Neymar? Eu quero o salário, ó, se você me pagar o salário do Cristiano Ronaldo, eu vou jogar igual o Cristiano Ronaldo. Se você me pagar mais, eu vou marcar mais gol, tá? Não, o que a gente vê, realmente, isso aí acontece em música e tudo mais, né? Tem exceções aí, tá? Mas assim, a gente vê que aquela pessoa que quer jogar futebol, ela quer jogar muito, ela quer jogar, quer treinar, quer jogar, quer estar em contato, muda de um clubinho pequenininho para o outro menos pequenininho, muda do menos pequenininho para ser reserva de um outro que é médio, tá? Então ela quer construir o capital de carreira dela, tá? Ela quer oferecer, porque ela sabe se oferecer, se apresentar resultado, ela vai ser vista por todo mundo e não vai poder ser ignorado. Você acha que alguém ignora, né? Cristiano Ronaldo, Messi, tem esses jogadores mais novos que estão aí se destacando também, tá? Então eles aplicam muito isso, a mentalidade do artesão. Eles focam muito no que torna eles melhores, tá? E vamos lá, como que a gente adota essa mentalidade do artesão? Como que eu pratico isso? Tá? Júnior, que legal, no meu mundo de vendas, tá? Muito lindo. Como que eu pratico isso? Tá? Então, ó, a primeira coisa que ele fala aqui algo de libertador sobre a mentalidade do artesão. Ela pede que você deixe para trás preocupações egoístas sobre se seu emprego é o certo e que esfrie sua cabeça. Trabalhe para ter um emprego realmente bom e complementa, tá? Ninguém lhe deve uma grande carreira, é preciso conquistá-la e o processo não será fácil, tá? Quando eu quebrei lá em 2017 e eu tinha que reconstruir a minha vida financeira, profissional e tudo mais, eu sempre pensei nisso, tá? Como que eu posso aprender, tá? Então, como eu posso aprender? Porque eu sabia que se eu aprendesse, eu poderia oferecer mais. Se eu aprendesse, eu poderia oferecer mais. No começo, quando eu me tornei vendedor, parceiro do Pipe Drive, né, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, mas só fazendo um parênteses aí, quando eu me tornei parceiro do Pipe Drive, porque eu era consultor de implantação de e-commerce, eu usava o Pipe Drive para vender os projetos de e-commerce, tá? E daí chegou um dia que no cowork que eu estava, tinha um monte de gente querendo saber por que eu vendia tanto projeto. O pessoal ficou à minha volta ali querendo que eu ensinasse a usar o Pipe Drive. Eu falei que usava o Pipe Drive. Eles ficaram à minha volta ali para eu ensinar como que eu usava o Pipe Drive. E daí eu montei um curso do Pipe Drive, montei uma página na internet para o pessoal se inscrever, essa página indexou e um monte de gente começou a me procurar. Resumidamente é isso, tá? Tem mais detalhe, é bem interessante essa história. E um monte de gente começou a me procurar para eu dar curso sobre Pipe Drive. Eu nem era parceiro, tá? E daí eu me tornei parceiro. Enfim, tá? O que eu pude olhar, as brechas que eu encontrei, e não foi nem brecha que eu encontrei, pessoal. Foi coisas que eu queria fazer, que eu falava, se eu fizer isso, eu vou me tornar melhor. Se eu fizer isso, eu vou me tornar melhor, tá? Eu comecei a gravar muito vídeo de demonstração do Pipe Drive, responder pergunta do Pipe Drive. Eu falei, se as pessoas perguntam tanto, eu quero responder eu tenho que responder essas perguntas. Se tem tanta gente em consultoria perguntando disso, deve ter mais gente que nem sabe que tem essa dúvida. Ou ela vai buscar na internet e não encontra.
E eu comecei, todas essas dúvidas eu respondia, né, em público, empilhava aqui, por isso que o YouTube é maravilhoso, tá? Depois lá no nosso programa de Vendas Liberta vai ter lá um módulo só falando sobre o YouTube, como que você cria conteúdo no YouTube, como que eu fiz, tá? Tem um monte de jeito de criar, mas como eu fiz e deu certo para mim. Então no começo disso, eu olhei assim que as pessoas vinham perguntar, porque tinha muito vídeo em inglês, tinha muito vídeo só legendado, superficial, muita edição, E o meu era assim, eu compartilhava a tela, até se vocês... Hoje eu faço muito isso, né? Onde eu agrego bastante valor. Então eu compartilho a tela, ó, como fazer configurar um funil de vendas. Aí você clica aqui, clica ali, blá, 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 blá. Comecei a entregar, como que eu posso ajudar as pessoas? Como que eu posso ajudar as pessoas? Como eu posso ajudar as pessoas? E foi retornando, e cada vez mais gente me procurando para fazer consultoria e tudo mais, tá? E é exatamente, por incrível que pareça, o que eu estou fazendo aqui. Estou pegando um conhecimento muito top, tá? Entendendo e transferindo para você que quer evoluir na carreira de vendas, tá? Então, você deixe para trás preocupações egoístas sobre o emprego, né? Sobre se seu emprego é certo, tá? E esfrie sua cabeça, trabalhe para ter um emprego realmente bom. Eu deixei isso aqui. Ah, mas eu vou compartilhar essa informação. E se meu concorrente fica sabendo? Ele sabe. Ah, mas se eu falar aqui para a empresa e eles não vão me procurar? Tá bom, tá tudo certo. Uma hora eles vão ter outra dúvida e me procura. O que é importante estar aqui compartilhado esse meu conhecimento, tá? E deu muito certo, tá? Um outro ponto, tá? Que ela fala aqui, se você está disposto a produzir com esforço durante longas horas e com pouco conhecimento, porque ele faz algo pelo qual está apaixonado há muito tempo, tá? E daí você vai ver que você encontrou o emprego certo. Então, eu produzi muito vídeo, muito tutorial para cliente. Assim, olha, assim, ó, entre o que está publicado no YouTube, entre o que tem lá na academia do CRM e mais tutoriais que eu produzi para clientes, meu Deus, seguramente muito mais de 1000 vídeos, muito mais, tá? Eu posso depois até ver esse número, mas deu muito mais, tá? Então você está disposto, e daí se você faz, você se torna bom, se torna uma coisa fácil, se torna uma coisa gostosa, legal, tá? E aqui um ponto interessantíssimo, tá? E isso eu vejo aqui que acontecia, isso mudou muito a chave de quando eu saí do coworking e eu vim aqui para casa, tá? Eu não trabalhava aqui nesse estúdio ainda, eu trabalhava na mesa de casa, tá? Na mesa que divide a sala da cozinha, e ali eu fiz mais de 1,5 milhão de vendas em consultoria, tá? Porque eu pude aprender isso, tá? Então presta atenção nesse ponto aqui, ó. Ele fala sobre a nuvem de distrações externas. Presta atenção nisso aqui, nuvem de distrações externas. Lutar contra a nuvem das distrações externas é uma batalha permanente. Lutar contra a nuvem das distrações externas é uma batalha permanente. O que é essa nuvem de distrações externas? Tá? Isso eu vejo muito, até hoje. Quando eu estava no coworking, então eu chegava de manhã, chegava lá para trabalhar, abria meu computador. Então vamos lá, a partir do momento que eu saía de casa eu já tinha na minha cabeça que eu estava trabalhando. Então de deslocamento daqui até lá dava uns 15 minutos mais ou menos. Então na minha cabeça eu comecei a trabalhar às 9 horas. Tá? Saía de casa aqui, 8h30 e tal, chegava lá, aí ligava o computador, ia tomar um café, encontrava e perguntava. Volto a falar, maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas lá, muito gente boa, tenho amizade até hoje com várias pessoas de lá, muito importante, que eu considero amigos, assim, pessoas do bem, maravilhosas. Mas eu me distraía muito, tá? Então isso, e não é nem a maior distração que eu vou falar aqui para vocês. Então eu ficava lá, daí sentava para conversar, daí nisso eu olhava... Aí a maior distração. Eu olhava o celular para ver um vídeo lá no Instagram e trocava uma ideia com deixa eu já tomar um café. Nisso passava amanhã.
tá? Isso passava amanhã. Ah, eu vou fazer um curso. Ah, tá. Então fazia o curso, assistia uma aula, né? Daí conversava com um, enfim, eu sei que ficava nessa nuvem de distrações. Eu adorei esse termo aqui, nuvem de distrações. Vou fazer até um vídeo sobre isso, deixa eu anotar aqui. Senão eu me distraio, tá? E daí eu passava, eu sei que eu passava o dia inteiro assim. Então eu olhava das 9 da manhã até as 5:30 da tarde, achava que tinha trabalhado. Se eu olhava para trás aqui, realmente eu tinha gerado valor, me tornado melhor, não tinha nada. Nada. Eu tinha ficado só batendo papo, trocando ideia, tomando café, olhando no Instagram, assistido 2, 3 vídeos no YouTube, mandado meia dúzia de e-mail, não tinha feito nada. Quando eu voltei para casa, tá? E por isso que eu falo que esse modelo de você trabalhar sozinho, modelo de você ter uma empresa enxuta, de focar no que dá resultado, uma empresa de vendas, de você seja sozinho, apoiado em tecnologia, né? Em processos extremamente bem amarrados, a minha produção explodiu. Eu criei canal no YouTube, eu criei academia do CRM, eu atendia clientes, nessa época não tinha ninguém que me ajudava, tá? Eu atendia clientes, vendia projetos, entregava projetos, treinava empresas, enfim, eu trabalhava assim das 8 da manhã até as 6 da tarde, mas numa intensidade, num foco absurdo, mas foi a época que eu explodi, foi logo quando começou a pandemia, tá? Nesse ponto, a pandemia foi profissionalmente, né, na área profissional, ela foi bem favorável ao modelo de negócio que eu estava na época, tá? Enfim, e eu volta lá no livro Vencedoras por Opção, que tem a questão da má sorte, né? Então, a má sorte da pandemia, eu soube aproveitar ali, e minha empresa disparou, mas coisa assim, de aumentar o faturamento de um ano para o outro em 200%, tá? E o que mudou? Não mudou quase nada, tá? Foi o foco que eu dei. Então, ainda hoje eu tenho isso, tá? Eu presto uma atenção absurda de lutar contra as nuvens das distrações eternas. É uma batalha permanente, isso nunca vai acabar, tá? Isso nunca vai acabar. E aqui assim, ó, só para concluir esse vídeo, tá? Independente como você se sente aqui, você se sente no seu emprego atual, tá? Neste momento, adote a mentalidade de artesão, pois isso é a base para a construção de uma carreira incrível, tá? De uma carreira incrível. Então, assim, se você está no emprego que você não gosta, tá? Pense assim, ó, uma coisa que eu fazia. Eu lembro que uma época que eu estava nessa transição, né? Eu tinha quebrado, mas não tinha ainda me tornado parceiro do Pipe Drive, então fiz um monte de coisa. Eu lembro que eu peguei uma cliente lá que eu tinha que cadastrar 600 produtos no Mercado Livre, na mão, né? Eu cobrei R$1 por produto. Ganhei R$600, demorou uma semana para fazer isso. Daí eu comecei a pensar assim, puta meu, que trabalhinho, né? Eu era CEO de empresa, tô cadastrando produto no Mercado Livre. Eu pensava assim, primeiro eu trabalhava aceitação e depois eu pensava, eu tô ganhando para aprender, eu não tô pagando para aprender, eu tô ganhando para aprender. Então eu tô acima de quem tá pagando para aprender, né? Então, já tô melhor. Então, eu tô ganhando uma graninha aqui, eu tô aprendendo aqui tudo sobre o Mercado Livre. Eu destrinchei o Mercado Livre na época, tá? Destrinchei tudo que eu poderia aprender sobre ele, sobre a questão de posicionamento de produto e tudo mais, tá? Então, independente de como você sinta o seu emprego atual, se é uma coisa que você não gosta, não quer, tenha essa mentalidade do artesão, tá? Faça o seu melhor. Faça o seu melhor, entregue o seu melhor, entregue o seu melhor, entregue o seu melhor, tá? Que isso vai ser a base para a construção de uma carreira incrível, tá? E daí até fala aqui, é por isso que a gente não aceita o argumento de paixão pré-existente. Ah, eu vou trabalhar com a minha paixão, vou trabalhar com aquilo que eu amo. Não existe isso. Eu também, eu busquei isso, tá? Eu busquei, assim, várias vezes de, eu vou trabalhar nessa transição. Não, agora eu vou fazer o que eu amo, porque naquela época, eu tinha que fazer um monte de coisa que eu não gostava. Acabou essa situação, assim, de eu fazer o que não gosto, tá? Então, esse argumento da paixão pré-existente é um retrocesso, tá?
Então adote a mentalidade do artesão e com certeza a paixão virá, tá? Com certeza você vai encontrar sua felicidade aí no seu trabalho, como eu encontrei a minha, tá? Como eu encontrei a minha, hoje eu sou feliz pra caramba, trabalho aqui em casa, minha esposa, minha família, minha filha, os bichinhos aqui, ganho uma grana legal, não tem encheção de saco, tá? E esse modelo que eu ensino, tá? Que eu ensino aqui para as pessoas que me seguem, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, tá? Você ficou até aqui, acho que gostou, né? Dá um like, compartilha, ajuda o canal a crescer, se inscreve aí no canal, tá? Vamos construir um movimento novo aqui sobre vendas aqui no Brasil, um movimento, né, Vendas Liberta, de você ter essa liberdade que eu sinto hoje, de ganhar uma boa grana, trabalhar em casa, isso aqui é o que serve para mim, tá? Tem gente que não vai gostar disso, então nem me segue. Mas se você quer ganhar uma boa grana, trabalhar na sua casa, ter paz, tá? Ter paz, cuidar da sua saúde, ter tempo para você, para sua família, tá? Focar num estudo que realmente vai fazer diferença aí na sua carreira, você está no lugar certo. Beleza? Então valeu, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!